São 21h30 desta quarta-feira. E como sempre fazemos em toda quarta-feira, às 21h30, celebramos saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Feliz Ano Novo. Feliz 2015. Antes de entrar propriamente em nossa palestra desta noite, devido a algumas perguntas que chegaram, nós vamos falar rapidamente sobre um assunto que interessa a muita gente. Ele se chama osteoporose. Como todos sabem, nós comandamos clínicas do sistema músculo-esquelético, ossos, músculos e articulações. A expectativa de vida do povo brasileiro, ela aumentou muito nesses últimos anos. Então ela pulou de 60 anos na década de 50, 55. Depois ela foi para 65, a expectativa de vida 65 anos da média. Depois ela foi para 70 anos e atualmente ela está beirando os 75 anos de vida. Na medida em que a expectativa de vida aumenta, aumentam os problemas musculoesqueléticos. Então, a osteoporose é um dos problemas que afetam o sistema musculoesquelético. Vejam bem. Nós, de cada 11 meses, nós renovamos todas as nossas células. Ou seja, depois de 11 meses, você não é mais o mesmo. Todas as tuas células foram renovadas. Inclusive, as células do tecido ósseo. No tecido ósseo, nós temos grupos de células chamadas osteoblastos, que são as matrizes que fazem ossos, que fabricam ossos. E os osteoclastos, que são células que destroem ossos. Muito bem. No equilíbrio, o osso tem uma determinada densidade, que é natural. E o osso obedece às solicitações. Quanto maior a solicitação, maior a resistência do osso, melhor a sua densidade. Se você leva uma vida bastante ativa, você tem ossos de boa qualidade. Mas se você leva uma vida muito sedentária, os seus ossos não são de boa qualidade. Eles têm uma densidade óssea baixa e eles facilmente podem fraturar. Mas, vejam vocês, a osteoporose, ela é uma doença que nesses últimos anos, ela tomou um destaque maior pelo aumento da expectativa de vida e pela tecnologia de um aparelho chamado densitômetro, que mede a densidade óssea. Então, hoje é possível avaliar, em termos comparativos, não absolutos, mas comparativos, entre uma população de jovens e a população de pessoas de idade mais avançadas, para comparar a densidade óssea desses jovens com as pessoas mais avançadas. Então, a densitometria óssea, na verdade, ele é um exame comparativo. Ela primeiro mede em termos absolutos a densidade do seu osso e depois compara essa medida com as pessoas, com a população bem jovem, e compara depois com uma população de pessoas da mesma faixa etária que você. E você tem que se situar próximo de 100%. A perda óssea diminui a densidade óssea. E essa perda vai baixando de 100 para 90, para 80, para 50, para 40. Então, essa densidade, ela pode ir baixando.
por N fatores. Mas o fator de vocês estão perguntando, o fator que é pior para aumentar o grau de osteoporose se chama imobilismo, sedentarismo. Né? Agora vejam que paradoxo que acontece. Se vocês vão em vários especialistas médicos, pode ser um cardiologista, reumatologista, ortopedista, neuro, vários especialistas, eles repetem sempre uma mesma oração, ou seja, você tem que ter atividade física, você tem que fazer caminhada, você não pode comer comidas muito gordurosas, você não pode comer frituras, você tem que manter uma boa proporção peso-altura, enfim. Agora, imaginem vocês uma pessoa com muita artrose, que é um desgaste, uma degeneração das articulações, e quando essas articulações se movimentam, despertam uma dor forte, como que um osteoporótico pode fazer caminhadas, às vezes, se ele sente muitas dores articulares? Então, em geral, eles entram num círculo vicioso, em que o imobilismo, o sedentarismo, ele se torna crônico e obrigatório. Ou seja, se ele se mexe muito, se ele anda muito, ele sente muitas dores. Se ele não anda, a osteoporose aumenta. Entenderam? Então, aqui também vale aquele aforisma, né? Muito melhor é prevenir do que remediar. E, vejam vocês, para a osteoporose, o tratamento que nós preconizamos é sempre um tratamento natural. Não é hormonal. Existem hormônios que podem melhorar a osteoporose, né? Mas, normalmente, a gente prefere não receitar esses hormônios. Então, nós procuramos um tratamento que é mais natural, à base de cálcio, vitamina D, movimentação e exposição ao sol. Essa exposição ao sol, né, é claro que ela tem que ser moderada, mas sol é vida. E o sol forma a própria vitamina D em contato com a pele. E essa vitamina D, ela é muito importante na formação óssea, na integridade do tecido ósseo. Então, o tratamento natural para a osteoporose, vitamina D, cálcio, movimento e exposição ao sol. Se isso for possível, seguramente haverá uma melhora no nível da densidade óssea. Eu acho que com isso respondi às perguntas que chegaram dos ouvintes. Mas a palestra de hoje, nós vamos começar dizendo que a ciência médica considera sempre o ser humano como físico e material, corpo material, com suas células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Se todos estes componentes estão em perfeito funcionamento, pela ciência médica você será rotulado de corpo humano vivo e sadio. Se algum ou alguns desses componentes funcionam mal, você será considerado corpo humano vivo, mas doente. E se algum desses componentes param de funcionar, você será considerado corpo humano morto. Esta é a ciência médica materialista. Toda a ciência é impregnada de um grande materialismo. É o princípio sempre do ver para crer. Ela quer sempre provas. Mas a psiquiatria, a psicologia e a neurociência, que são ramos da ciência médica, consideram também que o ser humano é mente. Mas é mente mais no sentido de pensamento, planejamento, ação. Se você tem pensamento, comportamento e ações de acordo com os padrões familiares, culturais, sociais
escolares e até religiosos, você será considerado mentalmente sadio. Mas se os seus pensamentos, comportamentos ou ações fogem aos padrões tradicionais e costumes do lugar onde você vive, você será considerado um doente mental. Para a medicina espiritual, porém, você, além de corpo humano físico, material, e mente no sentido médico, você é considerado principalmente espírito e mente, mas no sentido espiritual. Então, para a medicina espiritual, você é principalmente espírito, depois mente e finalmente corpo físico. Para a medicina espiritual, não é o bom funcionamento de suas células, tecidos, sistemas, órgãos e aparelhos que te dão vida e saúde, mas é a vida, com V maiúsculo, sinônimo de Deus, que faz toda a harmonia e perfeição de todos os seus componentes funcionarem bem e assim você terá vida e saúde. Para a ciência médica, se você é doente ou está doente, a ciência médica se preocupa com a doença. Esta doença pode ser simples, aguda, crônica ou incurável, como a ciência médica chama determinadas doenças. Para a medicina espiritual, porém, o único foco desta medicina espiritual é o doente. Para a medicina espiritual, a doença não existe. Puxa, agora, cada vez que eu falo que para a medicina espiritual a doença não existe, eu recebo muitas críticas. Pessoas me ligam, às vezes, muito bravas. Como que a doença não existe e o micróbio está lá? Entendeu? Então, deixa eu explicar para vocês o significado. Para o espírito, ou reino espiritual, ou reino de Deus, só tem significado e é considerado real aquilo que tem filiação espiritual. Se o espírito criou, a coisa tem realidade. Se o espírito não criou, não tem realidade. O espírito é o criador do doente, mas o espírito não é o criador da doença. Entenderam? Então, o doente tem realidade espiritual. A doença não tem realidade espiritual. Por isso que o espírito não reconhece a doença, ele reconhece o doente. Então, a medicina espiritual trata o doente. A medicina tradicional trata a doença. Entenderam? Muito bem, vamos continuar. Se para a ciência médica você pode ter doença simples, grave, crônica, aguda, ou doença curável ou incurável, para a medicina espiritual, que pertence ao reino espiritual, tudo é possível. Porque aqui é o reino de toda possibilidade. Logo, aqui não existe o impossível. E onde não existe o impossível, com toda razão, não pode existir o incurável. Entenderam? E muito menos a doença terminal. Todos os milagres ocorrem não para o reino espiritual, mas a partir do reino espiritual. Logo, os milagres de cura são criações espirituais. Então, são reais. Entenderam? Porque os milagres têm filiação espiritual. Entendeu? Mas por quê? Por que tantas doenças assolam a humanidade? Sempre temos notícia de que os hospitais estão lotados. De doentes que a Previdência não dá conta de atender a todos os necessitados de tratamento médico.
Os ambulatórios médicos estão sempre cheios. Remédios existem então a centenas, milhares e até milhões. Os recursos de diagnóstico se multiplicam a cada dia. E tudo isto contribui para tornar essa ciência médica cada dia mais cara. E assim fora do acesso ou do alcance para a maioria dos seres necessitados de tratamento médico. Assim, falamos uma vez sobre isso, e as pessoas sempre perguntam, né? Existem várias medicinas de acordo com o poder aquisitivo de cada doente. A medicina total, sem limitação de nenhum recurso médico, é a medicina particular ou ciência médica privada, que terá disponível ao doente mais rico financeiramente, todos os recursos médicos possíveis e imagináveis para recuperar sua saúde. Depois vem uma medicina intermediária para a classe média, mas já com limitações de acesso e custo. A seguir vem uma medicina de custo mais baixo possível e com grande limitação de acesso aos recursos médicos, que é a ciência médica voltada à população mais pobre, como a medicina da previdência social. Aqui muitos doentes vão a óbito ou se tornam doentes crônicos, por total falta de acesso aos recursos médicos mais caros. Entendo, então, as grandes limitações da ciência médica. Primeiro, ela é limitada no conhecimento científico e não é capaz de tratar todas as doenças. E jamais cura todas as doenças. Então, isso é uma grande limitação. A outra limitação é o acesso a ela, ou seja, a ciência médica é uma ciência muito cara e cada dia mais cara. Quanto maiores os recursos médicos de tratamento e diagnóstico, mais caro se torna a medicina. A medicina ideal, a ciência médica ideal, seria a medicina socializada. O que quer dizer a medicina socializada? A medicina socializada é uma medicina que, se você está doente, você é um problema para o Estado, para o governo, para o país. Não é problema para você ou sua família. Você é um problema para o Estado. E todos os recursos médicos serão postos à sua disposição para devolver-lhe sua saúde de forma mais simples, mais rápida e mais barata possível. Que maravilha, né? Você está doente, você busca o melhor serviço médico possível, você terá todos os recursos possíveis e imagináveis para te atender, sem espera, sem mais nada. O médico te atenderá, os melhores médicos vão te atender e os médicos mandam a conta para o Estado, e não para você, e nem para a sua família. Entenderam? Essa medicina socializada, ela já existe, não é um sonho. Mas, infelizmente, ela só existe nos países muito desenvolvidos, de primeiro mundo. E sempre todos os governos de todos os países do mundo gastam fortunas do orçamento para os seus ministérios da saúde. Quanto maior é esta fatia de recursos à saúde, melhor para a população. Melhora a qualidade do atendimento médico. É uma coisa muito incrível, né? Você imaginar que alguém esteja sofrendo ou vai a óbito por falta de acesso a recurso médico. Mas isto é uma constante nos países de terceiro mundo. Outro grande problema, outra grande dificuldade que os governos enfrentam é o gerenciamento dos recursos médicos, né? Às vezes o recurso é alocado para a saúde, mas ele não chega àqueles mais necessitados, porque são desviados em seu caminho pela corrupção desenfreada que ocorre, pelo superfaturamento, pelas formas escusas de atendimento. Então, o gerenciamento desses recursos
é outro grande problema que faz a nossa medicina perder qualidade, porque ele se desvia e não chega a quem de fato precisa desses recursos. No Brasil, apesar dos esforços do governo, a Previdência deixa muito a desejar na maneira, né, de tratar doentes. Mas os acertos têm sido muitos, mas às custas ainda de muitos erros. Se somos criação espiritual, ou seja, temos filiação ou perfeição divina, por que ficamos doentes? Essa é outra pergunta que sempre fazem. Pela mesma razão, se somos filiação espiritual, por que muitos se tornam cidadãos do bem e grande parte se tornam assassinos, ladrões, estupradores, serial killers, matadores em série, cometendo crimes hediondos? Assim vejo, à semelhança de hospitais lotados, também os presídios são superpopulosos. São as notícias que sempre estamos assistindo. Todas as desgraças que acometem o ser humano não têm filiação espiritual, entenderam? O espírito não reconhece as desgraças, porque não são filhas dele. Então, medo, culpa, ódio, inveja, ambição desenfreada, doença, envelhecimento, incapacidade e morte são irreais. Não tem filiação espiritual. Quando você busca conhecimento espiritual, você vai sempre se deparar com essas expressões. Isto tem realidade. É aquilo que tem filiação espiritual. E isto não tem realidade. Ou seja, não tem filiação espiritual. Entenderam? A saúde tem filiação espiritual. A doença não. Entendeu? A juventude tem filiação espiritual. O envelhecimento não. A capacidade tem filiação espiritual. A incapacidade não tem filiação espiritual. Mas citamos sempre hospitais lotados e prisões com superpopulação. Então o ser humano é acometido por doença física e lotam os hospitais. E os detentos lotam as prisões, porque são acometidos de doença social. Tanto as doenças físicas, em sua grande maioria, quanto as doenças sociais, também em sua grande maioria, resultam de um sistema perverso de escolhas e da busca incessante de atender aos anseios da matéria e do mundo físico e do ego. Então, é a exaltação do ego, onde o ter é muito mais importante que o ser. Aqui, as escolhas obedecem ao Deus matéria, ao Deus físico, ao Deus dinheiro. São estas escolhas que atraem a imensa maioria dos seres humanos e resultam nas suas desgraças. Muito bem, falta muito para falar sobre este assunto, mas o nosso horário já está se esgotando. Nós tomamos conta, assumimos 3 clínicas que tratam de dores do sistema músculo-esquelético. Dores de coluna, dores nos ombros, nos quadris, nos joelhos e demais articulações. O nosso dia é um desfilar imenso de dores. Todos os pacientes que nos buscam são sofredores crônicos de dores do sistema músculo-esquelético. Nós buscamos em nossa clínica aliviar os males desses pacientes, sempre procurando não operar, não fazer próteses e tentar dar a esses pacientes alívio sem usar analgésicos nem anti-inflamatórios. Esse é o princípio. Por quê? Porque quem busca a nossa clínica já passou por muitos médicos, muitos tratamentos, tomou muitos anti-inflamatórios. Nossos telefones: 11 3744 4007
ou 11 3661 4243. Se quiserem ver as nossas palestras anteriores, acesse YouTube, Rui, com Y, Mercúrio. Lá estão nossas palestras no YouTube. Nosso site é Rui Mercúrio, www.ruimercurio.com.br ou www.medicinaespiritual.com.br. Muito obrigado pela atenção e até a próxima quarta-feira, quando aqui estaremos novamente falando sobre medicina espiritual e sobre saúde e sobre a medicina ortodoxa. Muito obrigado, boa noite, tenham todos muita saúde e sejam todos muito felizes. Até lá.